agora tá encerrando, né, falando sobre a Previdência. O que todo pastor precisa saber sobre Previdência Social? É importante observar, né, que o ministro de confissão religiosa, né, tem que estar atento a isso, porque a consequência da ignorância sobre esse fato é ele ficar desamparado financeiramente depois que deixa o ministério e, em algumas situações, quando ele é obrigado a exercer outras funções para ter o seu sustento, né? Ou então passar pela humilhação de viver de favores, porque ele vivia só da igreja. Lembra, tem igreja que exige do pastor ministério integral. Aí quando ela decide que ele vai embora, né, na hora de exigir ministério integral, ele exigiu. Aí na hora dele ir embora, sabe lá Deus o que ele vai fazer, o que ele vai viver, né? E aí nisso é importante ficar atento a algumas situações, como a definição de ministro de confissão religiosa. O ministro de confissão religiosa é aquele que consagra a sua vida a serviço de Deus e do próximo, né? Com ou sem ordenação, dedicando-se ao anúncio das suas respectivas doutrinas e crenças, celebração dos cultos, né? E a organização das comunidades, a promoção da observância das normas estabelecidas, desde que devidamente aprovados para o exercício de suas funções. A categoria do ministro religioso perante a Previdência, nesse caso, ministro de confissão religiosa e ministro e membro de instituto de vida consagrado à ordem religiosa, são equiparados aos trabalhadores autônomos pela Previdência Social, portanto, são segurados obrigatórios. Então a gente lembra dessa situação. Quanto, como recolher e de quem é a responsabilidade. De acordo com a lei vigente, cabe ao próprio ministro efetuar o recolhimento bancário da contribuição mensal à sua custa, sem ônus para a organização a qual esteja vinculado até o dia 15 de cada mês, seguinte ao fato gerador, por exemplo, agosto até o dia 15 de setembro, respeitados no valor por ele declarado, respeitados os limites estabelecidos anualmente. Acontece que a lei faculta ao ministro recolher INSS pelo valor por ele declarado. Trocando em miúdos, ele não está preso à tabela que prevê que é rígida para trabalhadores autônomos e empregados. Eu tenho X, vou dar X, entendeu? E não nessa... Isso, exatamente, ele não é obrigado. E aí, pastor aposentado que continue em atividade. A condição de contribuinte obrigatório não dispensa o ministro de confissão religiosa de contribuir para a Previdência Social mesmo depois de haver se aposentado. Nesse caso, deve o ministro efetuar o recolhimento mensal mínimo de 20% sobre o valor do salário mínimo nacional vigente, já que nenhum benefício advirá em face dessa obrigação. Então ele é aposentado, recebe a aposentadoria dele, a igreja dá um valor para ele. O que acontece? Ah, mas eu não sou CLT. Não interessa, a igreja está te dando uma remuneração, então vamos para a Previdência Social. Esse é o caminho certo. Mas né? Ele não poderia pagar o carneiro, ele não pode pagar o... Não, porque ele não precisa mais, ele já está aposentado, entendeu? Depois que você aposenta é só pagar, mais nada. Então, quando o ministro pode ter carteira assinada? O ministro de confissão religiosa só será empregado da organização a ela vinculado se verificar presentes os requisitos previstos na CLT. Quase certo que quando isso acontece, certamente tal organização religiosa estará deixando de ser igreja por desvio de finalidade. Afinal, o sacerdócio é muito maior, muito mais sublime do que mero ofício laboral, na mais pura acepção da palavra. É chamado divino para cuidar da alma das pessoas. Se de igreja só o nome, então não é igreja, é empresa, é comercialização do sacro do divino. Neste sentido, os tribunais têm agido sábio e acertadamente, negando reconhecimento de vínculo de emprego a pastores que procuram seus direitos na justiça. Finalizando, é preciso destacar que é claro que o ministro de confissão religiosa poderá prestar serviços de natureza não espiritual a outra igreja, como contador, pedreiro, assim por diante, né, a qual não esteja vinculada em regime celestista, bem como a uma instituição de ensino ou outra organização, até mesmo mercantil, né? Então, é importante a gente estar atento a isso, né, que a gente possa estar observando que não é só a Receita Federal que fiscaliza as igrejas,
vocês viram, né? Prefeitura, corpo de bombeiro, é importante estar atento a isso tudo, procurar, né, no caso, a contabilidade para se informar sobre alguns detalhes e ter cuidado, inclusive, com os funcionários. Por exemplo, o zelador, ele tem funções de zeladoria, ele cuida, né, ajuda numa coisa ou outra, né, para manter o edifício, né, em condições boas, né, com as instalações adequadas, né, ele cuida, né, de algumas situações, do funcionamento de algumas coisas, ele está sempre olhando. O faxineiro, ele faz limpeza. Pode parecer bobeira, mas de zelador para faxineiro já há uma certa diferença. Deu a perceber? E aí, dependendo do modo que se trata, isso pode trazer um problema lá na frente. Porque a igreja não me dava o salário de isso, mas me dava daquilo e me tratava como isso aqui. Então, é bom a gente ficar ligado, porque todo mundo diz que não vai botar na justiça. Entendeu? E no mundo, gente, não adianta. No mundo que existe o Satanás, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Eu costumo brincar dizendo que eu não confio nem em mim, né? Então, por quê? Porque eu mesmo posso vacilar comigo. Quantas vezes a gente não faz uma besteira que prejudica a vida da gente mesmo? Então, eu estou sempre de olho em mim. E aí, nesse caso, né, é importante ficar atento a isso, né? É claro que as leis mudam, os governos mudam, vem aí, né, novo presidente, novo governador, novos deputados, então é importante que todos nós fiquemos atentos. A gente para por aqui, né, a cartilha da Igreja Legal. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura que a gente fez. Qualquer coisa, Jonatas Nascimento, o número do telefone dele eu passei para vocês. Deixa só eu passar mais uma vez. 0 operadora 21 99247 1227. Posso encerrar ou fala, Cláudio? A questão da pagamento do INSS do pastor, no caso do pastor pagando, não sei se é a pergunta que ela deve fazer. Porque geralmente o pastor ele tem uma remuneração quando a igreja pode dar alta. E quando o cara vai ser jubilado, paga lá para baixo. A importância da previdência privada. Muitos pastores têm passado por uma situação dessa aí, complicada. Aí, até no SB, a gente fala SB lá, ele estava vendo alguns pastores lá. Supervisor distrital, tá, gente? Supervisor distrital, para poder, eu acho que numa brecha da lei lá, eles poderiam pagar para, quando se aposentar, receber pelo menos no mínimo 3 salários mínimos. Então, no caso da Igreja Metodista, é diferente porque é um sistema episcopal, então a liderança resolve algumas situações. A Igreja Batista é um pouco mais complicado porque é congregacional, então cada igreja tem o seu próprio universo, né? Mas nada melhor, gente, que nem aquele vídeo que eu coloquei, né? Sua igreja cuida do seu pastor. É bom ficar atento a isso, né? Uma previdência privada ajudaria ele a não passar sufoco na hora da aposentadoria. E aquele caso, dá uma força na questão do INSS, pode ajudar também, porque às vezes o pastor ele até ganha pouco, mas se na parte dos benefícios ele for assistido, isso já ajuda demais, né? Porque o que ganha bastante não esquenta a cabeça com nada, ele mesmo pode chegar e fazer, mas geralmente o que ganha bastante, a igreja cerca ele de todas as coisas, né? É justamente o que ganha pouco que precisava de mais ajuda, e geralmente é esse que às vezes o pessoal não dá assistência devida. Então a gente parou nessa parte, e semana que vem a gente vai falar de outros assuntos com outros livros, tá legal? Então, paz.